Olá, queridos irmãos, muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite, dependendo do horário que você esteja nos assistindo. Estamos aqui novamente reunidos na biblioteca do CEFA, como vocês podem ver, preparando para a apresentação de mais uma exposição, uma palestra espírita. Hoje nós temos aqui comigo o Sidney. Na verdade, não é bem comigo, né, Sidney? Eu estou na biblioteca e você está lá no auditório, porque a gente está mantendo o distanciamento social, aquilo que é recomendado. Okay? Tudo bem com você, Sidney? Tudo jóia, Ângela. Uma alegria estar aqui na nossa casa, né? Que parece estar vazia, né? De público material, mas temos certeza que aqui existe uma imensidade de espíritos que estão aqui nos auxiliando e também estudando conosco. Com certeza. Antes de passar a palavra para você, Sidney, eu gostaria de dar 2 recados para quem nos assiste. O primeiro deles é que nós teremos um recesso de todas as nossas atividades aqui na casa no período de 21 de dezembro até o dia 9 de janeiro. Okay? As atividades de Momento Francisco, Evangelho, palestra, essas atividades entrarão em recesso nesta data. O outro recado que eu gostaria de dar é, na verdade, um convite. Se você sente vontade de vir estudar a doutrina espírita, talvez o momento seja esse. Porque agora em janeiro, logo no dia 15, entre os dias 15 de janeiro e 15 de fevereiro, no nosso site, como a gente pode observar lá atrás, www.cefa.org.br, nós estaremos aceitando inscrições para os grupos de estudos do Introdução à Doutrina Espírita, o ESD 1, e também para os grupos do Evangelho. Temos vários horários, as informações todas vão constar lá no nosso site. Esses são os 2 recados que eu gostaria de dar para vocês. Vou fazer uma leitura e a prece, e em seguida eu vou passar a palavra para o Sidney. O Sidney nos separou, como se aproxima o momento do Natal, uma leitura muito bonita. Se encontra no livro Antologia Mediúnica do Natal, é uma obra psicografada pelo querido Francisco Cândido Xavier, e tem como título Súplica do Natal. O autor é Casimiro Cunha. Na noite santificada, em maravilhas de luz, sobem preces, cantam vozes, lembrando-te, meu Jesus. Entre as doces alegrias do teu Natal, meu Senhor, volve o mundo escuro e triste, os olhos cheios de amor. Repara conosco a terra, angustiada e ferida, e perdoa, mestre amado, os erros da nossa vida. Onde puseste a alegria da paz, da misericórdia, desabam tormentas rudes de iniquidade e de discórdia. No lugar onde plantaste as árvores da união, vivem monstros implacáveis de dor e separação. Ao longo de teus caminhos, sublimes e abençoados, surgem trevas pavorosas de abismos escancarados. Ao invés de teus ensinos de caridade e perdão, predominam sobre os homens a sombra, o crime, a opressão. Perdoa, mestre, aos que vivem, erguendo-te a nova cruz. Dá-nos ainda a bonança de tua divina luz. Desculpa o mundo infeliz, distante das leis do bem, releva as destruições da humana Jerusalém. Se a inteligência dos homens claudicou e recaiu, a tua paz não mudou e o teu amor não dormiu. Por isso, ó pastor divino, nos júbilos do Natal, saudamos a tua estrela de vida excelsa e imortal. Que o mundo te guarde alheio, pela fé que nos conduz, das sombras de nossa vida ao reino de tua luz. Que assim seja, né? Vamos orar, queridos amigos. Então, nesse momento, elevemos o nosso pensamento mais uma vez ao alto, ao nosso Criador. Imaginemos a figura de Jesus ao nosso lado e possamos abrir para Ele o nosso coração. Que Ele escute dos nossos lábios a palavra do obrigado. Obrigado por esta encarnação, pela oportunidade de estarmos aqui a conviver com os nossos amigos, com os nossos desafetos, crescendo mutuamente, aprendendo uns com os outros. Mas
Pousa seu olhar também, Senhor, para as pessoas que sofrem, os nossos queridos irmãos que padecem de sofrimentos físicos, materiais, emocionais, psicológicos. Que seu carinho desabe sobre todos eles. E pedimos também, neste momento, uma prece, muita luz, para o nosso querido irmão Sidney, que fará a explanação da noite de hoje. Que Jesus nos abençoe, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Bom, eu acho que o expositor da noite dispensa apresentações, né? Com vocês, o nosso querido irmão, Sidney Lopes, que vai nos falar um pouquinho sobre Jesus. Obrigado, Ângela. Nossa, é uma alegria enorme estar aqui depois de tantos meses na nossa casa, essa casa que nos abriga, que nos consolou e nos consola tantas vezes, que nos enche de força, de ânimo, né? Como é bom nós nos aproximarmos como comunidade do Evangelho do Cristo, né? Nós que estudamos sempre às terças-feiras, num dos grupos de estudo da casa, o Evangelho segundo o Espiritismo, temos ele realmente, como diz uma grande amiga da nossa casa, como nosso farol, né? Que nos ilumina a vida, que nos ilumina os caminhos e que nos auxilia na nossa caminhada, né? Que possamos trabalhar sempre os ensinamentos do Mestre, nos reformando, trabalhando o amor que vem de Deus nos nossos corações. Mas o tema de hoje seria Natal com Jesus, Natal com nosso Mestre amado, né? E me foi proposto pelo Departamento de Comunicação da Casa fazer uma breve palavra sobre o Natal com Cristo, né? O que seria o Natal e qual a importância do Natal para nós que somos espíritas, né? Mas eu não sei se vocês sentem como eu. Eu sempre lembro do Natal na minha família, né? Minha mãe, meu pai, meus irmãos. Claro que hoje também tenho os meus filhos, os meus amigos, né? Minha esposa querida. Mas me lembro de quando eu era bem pequenininho, né? E a gente morava num bairro muito pobre no Rio de Janeiro. E parecia que aquele bairro, aquele lugar que tinha tanto sofrimento, se iluminava, né? As pessoas parece que ficavam mais sensíveis, né? A atmosfera toda se modificava. E eu ficava aguardando durante o ano, né? Por aquele momento, para poder viver aquilo novamente, para poder sentir aquelas sensações, né? Para poder confraternizar com a minha família, com os amigos que apareciam na nossa casa. Porque as portas naquele bairro ficavam abertas. As pessoas podiam chegar, entrar, comer, né? Em todas as casas. Então, era um momento que toda a comunidade, toda a nossa rua, né? Ficava aguardando. E aí eu fiquei pensando, né? Qual a importância, né? Qual a importância do Natal? É claro que nós devemos ter em mente o Evangelho de Jesus todos os dias das nossas vidas. A gente tem que tentar sempre estar em contato com os ensinamentos do Cristo. Mas parece que nessa época, esse ambiente se modifica e nós ficamos mais sensíveis, né? Nós voltamos aos valores da família, nós nos voltamos aos valores da família, né? A benevolência e ao amor ao próximo. Então, o Natal representa para nós, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, a renovação, a mudança de vida, o renascimento e a boa nova, né? O contato com a boa nova do Mestre de Jesus. Então, vamos lá, meus amigos. Natal com Jesus, né? Falar um pouquinho sobre a época que Jesus veio para a Terra, né? Encarnou aqui, né? Naquela época, os historiadores hoje dizem que houve um grande período de paz no Império Romano, né? Assim, uma coisa que aconteceu por um período muito específico, um pouco antes de Jesus nascer e um pouco depois que Jesus voltou ao plano espiritual, né? E segundo os relatos que se encontram ainda daquela época, um ambiente mais leve, né? Como eu falei, podia ser sentido, né? Naquela época, nós hoje ainda temos algumas atividades belicosas pelo mundo,
Mas como nós éramos mais ignorantes, há 2000 e poucos anos atrás, nós éramos ainda mais belicosos, né? Então, aquelas atividades que impregnavam os povos conquistaram, né? Conquistados por Roma, cessaram, como se do nada, né? Iniciava-se, então, com Otávio Augusto, que era um sobrinho adotivo de César, né? A Pax Romana, que foi uma era de júbilo e harmonia, após séculos e séculos de tenebrosas guerras. Os historiadores materialistas, né, eles não conseguem entender muito bem por que aconteceu aquilo, porque foi um decreto. Né? Otávio falou que aqueles povos que estivessem sobre a égide de Roma estariam em paz. Mas existiam outros povos que queriam também conquistar. E os próprios povos que estavam conquistados queriam também sua própria liberdade. Mas houve paz. Né? Nesse momento, meus amigos, era a organização celeste se manifestando, auxiliando a Terra a receber o nosso Mestre Jesus, né? O governador espiritual do orbe, o nosso grande irmão. E vamos falar então um pouquinho de como se deu o nascimento de Jesus. Então, como eu falei para vocês, houve uma paz no Império Romano e a organização celestial. Mas o mais interessante foi a ideia da manjedoura. A gente fica pensando, né? Jesus, ele foi participar José e Maria foram participar do censo, né? Que estava sendo feito. Maria grávida e eles tiveram que ir para outra cidade. Estavam passando por Belém e a Maria entrou em trabalho de parto. E aí, como nos diz a Bíblia, eles foram para um estábulo, né? Para uma manjedoura, e ali tiveram Jesus dentro de Belém. Eu gostaria de contextualizar um pouquinho. Existe um livro chamado Jesus sob a ótica do Oriente Médio, que é de um estudioso presbiteriano chamado Kenneth Bailey. Esse homem, ele foi um pastor, né? Ele já desencarnou, já voltou à pátria espiritual, mas ele morou mais de 50 anos naqueles vilarejos do Oriente Médio. E ali, ele, segundo ele, nesse livro, nessa obra magnífica, ele tem outras obras muito boas também que contextualizam a época de Jesus. Ele diz que muito do que acontecia há 2.000, 3.000 anos ainda acontecia em alguns vilarejos isolados, né? E ainda mais isso na década de 40 e 50, onde ainda não tínhamos internet e outras tecnologias, muitas coisas ainda eram muito preservadas. Então, ele nos trouxe uma reflexão nesse livro. A primeira é a importância de Belém para Israel. Né? Belém era a cidade natal do rei Davi. O rei Davi, o grande rei dos hebreus. Né? E não só era a cidade natal do rei Davi. Lá também ele foi coroado rei. Vocês imaginem só. Davi era amado e é amado até hoje pelo povo judeu. Davi é a figura máxima do judaísmo, uma das figuras máximas, talvez. Vocês imaginam Maria e José em Belém. E José é herdeiro direto, né? Ele vem da linhagem de Davi, ele é descendente direto de Davi. Vocês imaginam, Belém tinha muito orgulho, os habitantes de Belém tinham muito orgulho de pertencer à linhagem de Davi. Vocês imaginam se um descendente direto de Davi, na cidade de Belém, com uma mulher grávida, em cima de um burrinho, fazendo uma viagem longa, será que nesse lugar eles não arrumariam uma hospedaria? Será que eles seriam relegados a uma estrebaria junto com os animais? É algo a se pensar que o Kenneth Bailey nos colocou. E aí ele nos coloca como acontecia a organização dentro de uma casa na cidade de Belém naquela época. E em muitas outras cidades também
daquela localidade. Os animais, eles eram sempre guardados dentro de casa, por dois motivos. O primeiro motivo é para que eles não fossem roubados, né? Porque existiam muitos saqueadores por aquela região. E o segundo motivo é que era uma região muito fria à noite. Era gelado por lá. E os animais, eles auxiliavam a aquecer o ambiente da casa, né? A casa ficava quentinha, com calor advindo dos animais, das vacas, dos bezerros, dos cabritos, né? Dos porcos. Então, a organização social da casa era feita da seguinte forma. Ficava a manjedoura, os estábulos de um lado, e em cima desses estábulos ficavam, ou às vezes ao lado, ficava o quarto da família, né? O cômodo da família, então, ficava ao lado das manjedouras. Por quê? Porque era o lugar mais quente para se ficar, né? E no Evangelho nos diz o seguinte, que em Lucas 2,7, Maria e José estavam procurando lugar para se hospedar e não havia lugar, hospedaria vaga para eles, né? E Kenneth Bailey também nos diz o seguinte, que, na verdade, utilizou-se a palavra grega, que eles colocam como um lugar para hospedaria, como de uma forma equivocada, deveria ser quarto de hóspedes. O quarto de hóspedes da casa onde Jesus e Maria e José ficaram já estava ocupado, segundo esse mesmo historiador. Por isso, a família que ali morava, sabendo que José era herdeiro direto, né, era descendente de Davi, o colocou no melhor cômodo da casa, que era onde estava a manjedoura, onde estavam os animais, do lado de todos eles, né? Francisco de Assis, o nosso patrono aqui da casa, dizem que foi ele que criou o primeiro presépio, né? E ele queria trazer o evangelho redivivo, o evangelho tal qual Jesus nos trouxe naquela época para os dias que ele vivia, né? Que era a idade das trevas naquela época. E por isso ele trouxe aquela figura da humildade de Jesus, de Maria e de José, junto aos animais e à estrebaria. Mas ali, meus irmãos, era o melhor quarto que aquele lugar pobre poderia oferecer ao nascimento do nosso mestre. É uma parte histórica, mas é muito legal que a gente contextualize sempre as escrituras. E aí ficamos com a grande pergunta, para que a gente possa entender a grande importância que foi a vinda do nosso mestre para a Terra, né? Quem foi Jesus? Quem é Jesus, né? Porque Jesus está conosco o tempo inteiro, né? Como eu disse anteriormente, ele é o governador espiritual do orbe, é o redentor da humanidade, né? Ele exemplifica o caminho para a verdadeira felicidade, né? O que nós devemos fazer, como nós devemos nos portar para sermos felizes. E todo mundo, né, quer ser feliz, né? A gente passa a vida buscando a felicidade muitas vezes de forma errada. Jesus nos mostra a forma correta de buscarmos a felicidade. Ele é o nosso guia, ele é o nosso modelo, né? Na perguntado aos espíritos, né? Kardec perguntou aos espíritos quem seria o guia e modelo para nós na humanidade. E é a resposta mais curta do Livro dos Espíritos: Jesus. Ele é o nosso modelo guia. Ele, como governador espiritual do orbe, ele fundou as bases geológicas e biológicas da Terra. Isso está no livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, né? Então, Jesus já era um espírito puro, já era um espírito totalmente desprovido dos vícios há mais de 5 bilhões de anos, porque ele fundou a Terra, né? E na dúvida, meus irmãos, haja como Cristo. Lembrando também dos meus amados pais, e quando a gente fala em Natal, a gente fala em família, me perdoem trazer as minhas memórias para cá. Eu lembro quando a gente era pequenininho, eu e os meus irmãos, a gente ia na igreja Cristo Operário, em Vila Kennedy, no Rio de Janeiro.
E lá tinha uma música que eu amava, que falava: amar como Jesus amou, cantar como Jesus cantou. Aí vai, né? Viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar o fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Então, gente, que a gente tenha nas nossas vidas o olhar do Cristo, para que a gente chegue ao final do dia e a gente seja feliz, a gente se perceba feliz, né? Então, Jesus veio, nasceu numa manjedoura e no seu messianato ele nos trouxe a boa nova, né? Essa verdade, né, que ele nos trouxe, essa liberdade, esse caminho de libertação, né? A forma mais reta de chegarmos ao nosso Pai. Jesus falava naquela época para os simples, né? Porque os orgulhosos do mundo já tinham as suas verdades, não estavam abertos à verdade do Cristo. E o Evangelho de Jesus, o Evangelho do nosso irmão amado, ele foi trazido na medida das nossas necessidades, de forma simples, né? Nos colocando da forma que nós pudéssemos entender daquela época. Mas só que existe uma particularidade muito grande nos ensinamentos dados pelos espíritos puros. Eles falam de forma concisa, simples, mas com ensinamentos muito profundos. E quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, sob a luz da nossa amada doutrina espírita, que traz os ensinamentos morais de Jesus explicados de uma forma muito mais ampla, a gente vai vendo a profundidade que nós podemos dar ainda às palavras do Cristo. E eu acho que isso vai se seguir eternamente, porque são palavras de vida eterna, são palavras para sempre, apesar de terem sido trazidas de uma forma muito simples, muito serena, e Jesus pegava todos os momentos que tinha para poder ensinar. E ele nos trouxe no Evangelho, na Boa Nova, um manual de procedimento para a felicidade, né? E a gente pensa, qual a condição de felicidade que Jesus trouxe? Amar a todos, né? Amar o nosso próximo como a nós mesmos e amar a Deus sobre todas as coisas. E uma outra condição, e aí está muito vinculada a nós que ainda somos espíritos imperfeitos, né? Aprender a perdoar. Perdoar os nossos inimigos. Como Jesus disse a Pedro, quantas vezes, mestre? 70 vezes 7 vezes. Ou seja, perdoar indefinidamente. João nos disse o seguinte, que João Evangelista, né? Que naquela época eles não conseguiriam escrever todos os fatos, todos os ensinamentos que Jesus deixou para nós. Porque Jesus, o tempo inteiro, em todas as oportunidades, ele utilizava para ensinar, né? Para nos mostrar, para exemplificar o amor de Deus. E nós nos perguntamos sempre, nós que somos espíritas, a gente não entra nessa questão, mas a gente ouve muito se Jesus um dia voltará. Se Jesus um dia virá dessa forma, né, gloriosamente na Terra e acontecerá o juízo final, né, que é o que diz, que é o que as pessoas interpretam no Apocalipse. Mas, na verdade, o nosso Mestre jamais nos abandonou. Ele sempre esteve conosco. Ele vela por nós o tempo inteiro. Dizem que quando nós nos conectamos a Ele, nós sentimos a presença dele. Dizem que a gente pode ter ele sempre perto de nós se um ou mais orar, né, e estiver em pensamento com ele. Ele sabe que todos nós tendemos à angelitude. Ele sabe qual é o nosso destino. Ele sabe que nós somos deuses também, né? Ele coloca anjos da guarda para nos tutelar.
A doutrina espírita nos diz, através do Livro dos Espíritos, nossa primeira grande obra, né? Kardec pergunta para os espíritos sobre os anjos da guarda, se eles existem, né? E como eles seriam, né? E os espíritos nos respondem que todos nós que nascemos na Terra, todos nós que somos espíritos imperfeitos, temos um ser de luz que nos ilumina o caminho desde antes do nosso nascimento, está sempre conosco. Então, esse é o emissário direto do Cristo a nos velar, e é o nosso anjo da guarda. E aí, já chegando um pouco perto do término da nossa palestra, né? O Natal é uma época que, por conta dessa atmosfera, por conta de nós nos sensibilizarmos, é uma época propícia para que a gente faça algumas reflexões, né? Porque o ambiente do planeta se modifica. A gente sente isso. Nós ficamos mais bondosos, mesmo aqueles que muitas vezes ainda não trabalham diretamente a caridade, né? A caridade como Cristo nos ensinou, benevolência para com todos, sermos bons, sermos ativos, fazermos a ação do bem, né? Indulgência para a imperfeição dos outros, racionalizarmos que todos nós somos imperfeitos, né? E que nós também precisamos de indulgência, nós também precisamos ser julgados com amor, né? E perdão das ofensas, perdoar indefinidamente o sentimento, sentir que todos nós necessitamos de perdão, né? Então, nessa época, parece que a espiritualidade prepara o nosso planeta para que a gente possa trabalhar algumas reflexões importantes. A aura do Cristo, então, começa a nos envolver. Parece que a gente consegue sentir um pouco mais no nosso mestre amado, até os perfumes se modificam, né? Ficamos mais propensos ao bem, à caridade que eu falei. E poderemos, assim, dessa forma, mais conectados ao Cristo, trabalhar, passar a nossa conduta em revista, né? E Santo Agostinho nos deixa um manual maravilhoso na questão 919 do Livro dos Espíritos. Ele nos diz para todos os dias, antes de dormir, que a gente possa começar agora, nessa época tão propícia no Natal, e depois colocar para o resto das nossas vidas. Todos os dias, antes de dormir, que a gente passe o nosso dia em revista. Que a gente lembre dos fatos que aconteceram e como nós nos portamos conosco mesmo, com os nossos pensamentos e com relação ao outro. E o que eu poderia modificar para que eu pudesse ser mais assertivo, que eu pudesse trabalhar melhor as virtudes em mim e que eu pudesse ser um ponto de luz no dia vindouro, no próximo dia que a gente pode ter a oportunidade ou não de viver, né? Mas que a gente esteja preparado para ele. Então, leiam a questão 919 do Livro dos Espíritos e se inspirem em Santo Agostinho. E as recomendações do Mestre, né? Quais as recomendações que Jesus nos deixou? Quais as recomendações que o Mestre nos legou? Gente, nós temamos em acatar as recomendações muito simples, né? Muito simples de Jesus. Todos nós trazemos os germes de amor do nosso Criador, né? De Deus. E nós tendemos a Deus. As recomendações de Jesus foi para que nós trabalhemos as leis naturais, as leis universais de Deus, que são as leis de amor. Amar o próximo como a ti mesmo. Nós passamos pelas ruas e vemos às vezes, muito sofrimento. Ou melhor, muitas vezes a gente nem vê, que parece que aquilo é paisagem humana, né? Paisagem urbana, na verdade. Então, nós não estamos olhando o nosso próprio. Perdoar indefinidamente. Às vezes as pessoas fazem algo muito pequeno contra nós, mas o nosso orgulho não deixa. E nós vamos nos poluindo com vícios. Vamos deixando de lado
o amor que poderia nos libertar. Então, se nós amarmos aos outros, perdoarmos indefinidamente, não nos deixarmos levar pelas futilidades materiais da vida, nós poderemos encontrar a verdadeira felicidade, né? Nossos vícios, na verdade, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa insensatez, a nossa falta de fraternidade, a nossa falta de empatia, a nossa falta de piedade, são apenas acidentes de percurso. Porque todos nós somos muito maiores do que os nossos vícios, as nossas dificuldades e onde passar. Se nós acreditarmos em nós, no nosso potencial, né, nós perceberemos que o que nos atrasa a marcha, a nossa cupidez, né, o nosso apego ao material, são apenas, como eu disse antes, doenças da alma, acidentes de percurso. Porque todos nós tendemos à angelitude, que é o nosso destino, né? E sabe como é que nós conseguimos nos curar? Através do amor. O amor cura, né? E ele é a condição da saúde da nossa própria alma. Então, meus irmãos, a doutrina espírita, ela pode nos auxiliar. E a doutrina espírita nos convida a uma reforma no Natal, né? Nos convida todos os dias. Mas nesses dias que nós estamos com essa atmosfera que eu falei, tão propícia, ela nos diz que o Espiritismo é o consolador prometido pelo Cristo, né? Ele nos disse que nós receberíamos no futuro, quando tivéssemos condições, possibilidades, o Consolador, que nos ensinaria todas as coisas. E o Espiritismo nos faz isso. Ele tira o véu de todos os dogmas, muitos que nós inventamos e outros que nós não entendemos das palavras do Cristo. Ele nos diz que no cristianismo está todas as verdades, mas fomos nós, através da nossa ignorância, que desvirtuamos essas palavras de luz do Cristo. Ele nos aproxima do Cristo. Nos convida, então, como eu disse, na questão 919 de Santo Agostinho, a reforma todos os dias das nossas vidas, para que a gente possa sempre, a cada dia, deixar um pouco os nossos vícios para trás, deixar o homem velho, aquele homem ignorante, aquele homem orgulhoso, aquele homem egoísta para trás. E diz também, isso é muito importante, que o nosso tempo aqui na Terra, nessa esfera material, nessa oportunidade reencarnatória, é curto. E você, meu irmão? O que você está fazendo com o seu tempo? Nós estamos agora vivendo um momento de pandemia. E tivemos que nos voltar para a família, tivemos que nos voltar para dentro de casa, muitas vezes obrigatoriamente, porque utilizamos isso como fuga, utilizamos o trabalho como fuga, utilizamos as ruas como fuga do ambiente que nós deveríamos estar mais conectados, que é o ambiente da nossa casa. Como você está? Você conseguiu se reformar? Você conseguiu ter atividades saudáveis junto com os seus familiares que estão dentro da sua própria casa? Eles que são o primeiro laboratório para que você possa fazer a sua reforma aqui na Terra. Se você mora sozinho, você conseguiu fazer reflexões sobre você mesmo, trabalhar o autoconhecimento, entender por que você está aqui. Nós nos melhoramos, nunca é tarde. Então, meus irmãos, o convite é esse. Que nós possamos trabalhar o Evangelho de Jesus nas nossas vidas, que nós possamos nos entender contra o que lutamos, perceber que vícios ainda estão mais latentes no nosso espírito e, com esforço, expurgarmos de nós.
Kardec nos disse, nós que somos espíritas, que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. As pessoas olham e veem assim, nossa, aquela pessoa está se modificando. Ele hoje parece ser melhor do que ele era ontem. E pelos esforços que empreende em domar as suas más tendências. Então, falamos de esforços. É fácil parar, por exemplo, de fumar? Não é fácil parar de fumar para aquele que fuma há muito tempo. Mas com esforço é possível. É fácil deixar de ser egoísta? Não é fácil. Mas com esforço, com entendimento do egoísmo que está em nós, é possível. É fácil deixar de ser orgulhoso? Não é fácil. Mas através do esforço também nós conseguimos. E nós podemos combater as grandes chagas da humanidade, que são o egoísmo e o orgulho, através da caridade e da humildade. Que pratiquemos a caridade como Jesus nos falou e que pratiquemos todos os dias a humildade que nos liberta. Essas foram as referências do meu estudo, né? Essa palestra que eu trouxe hoje para vocês. O primeiro que a ouve sou eu mesmo. E eu convido agora, então, para que a gente possa se conectar novamente ao nosso Pai. Então, nessa casa de luz, que há tantos confortos, agradecemos a Deus, a Ti, Pai amado, a oportunidade de estarmos aqui falando um pouquinho sobre o nosso Mestre Jesus. Sobre o amor que Ele nos lega todos os dias, sobre o Evangelho, essa boa nova, esse caminho, verdade e vida, deixado para que nós voltemos a trilhar o caminho de volta a Ti, Pai amado. Que possamos, nesses momentos que antecedem ao Natal, trabalhar um pouco a caridade e a humildade nos nossos corações, nos nossos espíritos, nos reformando, olhando o próximo como nosso irmão, tentando ser um pouquinho melhor do que éramos ontem. E assim, Pai, avançarmos um pouquinho nessa oportunidade regeneradora que é a encarnação material. Estamos aqui na Terra, nessa escola de luz, aprendendo mutuamente. Umas vezes, recebendo o nosso irmão como buril, e outras vezes sendo nós o buril do nosso próximo. Que nós possamos trabalhar a empatia, a fraternidade, entender que quando nós somos piedosos, quando nós olhamos os outros com o coração, como disse o Espírito Miguel no Evangelho segundo o Espiritismo, nós nos aproximamos dos anjos. Nós estamos propensos a sermos missionários teus aqui na Terra e deixarmos o teu amor passar por todos nós. Que tenhamos uma vida com muita luz, com muita paz e sempre contigo iluminando os nossos caminhos, Pai amado. Que assim seja. Um beijo a todos.